lá, gente, muita coisa para falar, muita coisa mesmo para falar dessa rodada do fim de semana de Premier League, tanta coisa para falar e você não fala. É a primeira vez na minha vida, acho eu. Quer dizer, acho não, tenho certeza que eu começo um vídeo citando bom gosto. Olha só você. Cara, faltam 12 rodadas para o fim da Premier League, 11 jogos para Aston Villa e Liverpool, mas para todo o restante, para todos os outros 18 clubes, faltam 12 jogos para esse fim de Premier League. Já temos uma rodada começando nessa terça-feira, começando amanhã, se você chegou pontualmente para o nosso Fred Café dessa segunda-feira. Daqui a quase exatamente 3 meses teremos o fim dessa maravilhosa Premier League 24-25. No dia 25 de maio a gente tem o fim da Premier, mas acredito que o título será definido muito antes, né? Já conversamos um pouco sobre isso no vídeo de ontem, analisando a vitória do Liverpool sobre o Manchester City. Se você não viu, veja depois desse, por favor, porque, claro, não vou tratar dessa partida no vídeo de hoje. Será que em algum momento, daqui até o dia 25, o Arsenal voltará a ensaiar uma briga pelo título? Eu acho que não, talvez você ache que sim. Ou é questão de tempo mesmo para o Liverpool erguer essa taça? Quem é que vai para a Liga dos Campeões? Teremos 4 ou 5 vagas nessa Premier League? 5 parece muito provável realmente. Quem vai para a Europa League? Quem vai para a Conference League? Quem vai ganhar as Copas no meio desse caminho? Quais os rebaixados, que já parecem muito definidos, e realmente essa é uma marca recente da Premier League? Trataremos desse tema aqui ao longo do nosso Fred Café de hoje. Lembrando que o frescor desse pós-rodada, desse fim de semana de futebol internacional, é acompanhado pelo café fresquinho da Melita, aqui do Fred Café. Com licença, por favor. Toda segunda-feira, às 11 da manhã, com os destaques do fim de semana aqui do futebol europeu. E para o senhorito e para a senhorita que me acompanham, temos um cupom de desconto FRED10, com 10% de desconto, como o nome do cupom já denota, para todo o site, tá? Da Melita, www.melita.com.br. Já tem o QR Code aqui na tela para você acessar diretamente o site da Melita e incluir o meu cupom FRED10 com frete grátis em compras acima de R$250. A Melita é o café oficial do Fred Café. A Melita desperta você para sentir mais o esporte. E vamos começar logo com o cartão de visitas dos Marquinhos, né? Trazendo o título do vídeo de hoje, a Vila dos Marquinhos, é o Aston Villa de Marcus Rashford e de Marco Asensio. 2 gols do Asensio, os primeiros 2 gols dele com a camisa do Aston Villa, e 2 assistências de Marcus Rashford, que, diferentemente do Asensio, não foi titular, então foram 2 assistências em apenas um tempo de futebol. Poderiam ter sido 3, inclusive, se o Malen não perde um gol cara a cara com o Jorgensen. É uma pitada desse novo Aston Villa que cada vez mais dá a sensação de que foi muito bem, atacou muito bem esse mercado de inverno, trazendo principalmente esses 2. O Malen, ele acaba sendo uma boa opção também para alguns jogos, mas os destaques realmente vêm sendo o Rashford e o Asensio. No primeiro gol, um belo cruzamento do Matt Cash, que encontrou o Rashford para dar uma assistência para o Asensio. O Gusto dormiu no lance, o Enzo Fernandes também, foi ele quem deu condição para o Rashford. E a gente teve esse primeiro gol do Asensio para empatar a partida, né? O Chelsea tinha aberto o placar no primeiro tempo com o Enzo Fernandes, que foi muito bem mais uma vez. E no segundo gol a gente tem um frango inquestionável do Jorgensen. Uma assistência também muito bem aproveitada pelo Rashford para o Asensio, que pega de primeira, e o goleirão do Chelsea aceita de uma maneira imperdoável, viu? E a sina dos goleiros do Chelsea continua, né, cara? O Sanchez foi para o banco, o Maresca deu a chance para o Jorgensen, e a gente tem mais uma falha comprometendo pontos importantes e valiosos para essa campanha muito irregular do Chelsea. Daqui a pouco a gente se debruça nela. E eu fico me perguntando qual foi a última grande figura no gol do Chelsea. É claro que a gente teve aquela grande temporada do Mendy no título da Champions, mas ele também não conseguiu ter um número razoável de temporadas em sequência em alto nível, a ponto do Chelsea aceitar vendê-lo para a Arábia Saudita, e foi tentar procurar nomes no mercado, como tinha feito antes, né? Não deu certo com o Caballero, que hoje é assistente do Maresca, não deu certo com o Kepa, pagou uma nota
e realmente não foi um goleiro que conseguiu se encaixar. O Petrovic teve bons lampejos, mas não teve sequência. Aí agora Sanches, Jorgensen, tem tantos outros goleiros no elenco, mas o Chelsea parece não conseguir achar uma resposta para um problema que é muito central, né? Assim, se você não tem um goleiro confiável, cara, a sua temporada ela fica realmente comprometida. O último grande goleiro do Chelsea, regular, me parece ser o Courtois. Não sei se você discorda de mim, mas tem tempo, cara. Então é algo importante, algo vital para o Chelsea conseguir resolver para a próxima temporada. O Maresca tentou trazer respostas que a torcida vinha pedindo, né, para ver se ele mexia um pouco na estrutura do time. Ele trouxe uma estrutura diferente para essa partida, com 3 zagueiros, com o Cowell do lado do Cucurella ali, e o Tosin teve que entrar durante o primeiro tempo, né, por conta da lesão do outro zagueiro, que foi o Chalobah, não foi? Foi o Chalobah, se não me engano. O Reece James de volante ao lado do Caicedo, que continua a máquina. O Caicedo continua muito bem. O Reece James não foi bem, aliás, fisicamente, mesmo quando não lesionado, o Reece James parece realmente ter tido a carreira comprometida por conta das lesões e não é um cara que vai aguentar jogar nessa posição que o Maresca arrumou para ele nesse jogo contra o Aston Villa. O Enzo Fernandes mais à frente junto com o Palmer, que vive uma fase que orna com essa do Chelsea e talvez explique em grande parte, né, o Palmer sem brilhar, o Chelsea fica meio que na mão, porque dependia muito do Cole Palmer, que teve a última assistência em dezembro. No dia 1º de dezembro foi a última assistência do Palmer, 15 jogos atrás. O Nkunku foi escalado pela esquerda, mais uma vez um jogo de um soninho do Nkunku, não gostei. O Gostou mais adiantado pela direita, e o Pedro Neto foi bem ali de falso 9, enquanto o Chelsea teve movimentações ofensivas com algum perigo. O Pedro Neto, inclusive, foi muito bem no lance do gol marcado pelo Chelsea, no vacilo do Maatsen, que eu acho ainda um cara que não caiu nas graças da torcida do Aston Villa. E o Chelsea está derretendo, como eu falei há alguns vídeos. Nas primeiras 16 rodadas dessa Premier League, o Chelsea somou 10 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. 34 dos 48 pontos possíveis, 70,8% de aproveitamento. O Chelsea dava sinais de que brigaria firme por uma vaga na Liga dos Campeões e talvez, se alguém bobeasse, poderia brigar pelo título. Nunca acreditei nisso, mas era o vice-líder, né? O Chelsea, no dia 15 de dezembro, depois dessas 16 rodadas, estava a 3 pontos do líder Liverpool, estava com 4 pontos de vantagem para o Arsenal e 11 pontos acima do Newcastle. De lá para cá tivemos 10 rodadas. 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. 9 de 30 pontos possíveis, 30% de aproveitamento. O Liverpool, que estava 3 pontos à frente, agora está 21 pontos à frente do Chelsea. Tudo bem que um jogo a mais, mas isso pouco importa para esse momento aqui do nosso vídeo. O Arsenal, que estava 4 pontos atrás, agora está 10 pontos à frente. E o Newcastle, que estava 11 pontos atrás, está a 1 ponto de distância desse Chelsea. Tá, 1 ponto de distância desse Chelsea à frente, né? Estava 11 atrás e agora está com 1 ponto à frente do Chelsea. O derretimento desse Chelsea é muito vivo e começa a ganhar tons embaraçosos, assim. Porque essa dualidade, né, de investir muito jovem e para isso você precisa de paciência, mas ao mesmo tempo você gastar 2 bilhões na janela de transferências desde a chegada do Clearley e Bowley, da gestão dupla desse Chelsea, você acaba tendo pelo menos o dever de estar no G4 ou G5 e o Chelsea parece que não vai conseguir isso, agora está afundado ali na 7ª posição. Mas a briga está muito viva, né? São muito poucos pontos que separam essa briga pela 4ª posição, pela 5ª posição, até pela 3ª, já que o Forest também está sofrendo um próprio derretimento nesse momento da temporada. O Aston Villa, por exemplo, volta a vencer depois de 4 rodadas sem vitória. Briga pelo G4, mas é uma briga mais difícil do que a do Chelsea. Está na 7ª colocação. Não, então a 7ª colocação é do Villa, perdão, me confundi aqui, gente. É muita coisa, como eu falei. O 7º colocado é o Chelsea, o Aston Villa é o 8º. É isso mesmo.
Ai, ai, ai. Então o sétimo colocado é o Chelsea, com 43 pontos, e o Aston Villa está com 1 ponto a menos do que o Chelsea na oitava colocação, só que com um jogo a mais. É uma briga difícil para os dois, mas a beleza dessa briga é que apenas 4 pontos separam o nono colocado Brighton do quarto colocado Manchester City. Então a gente tem aí essa briga por Champions ainda muito aberta, enquanto o Villa na Liga dos Campeões, já trouxe aqui no vídeo recente, enfrenta o Bruges. Eu estou otimista, apesar de ser uma casca de banana. O próprio Villa perdeu para o Bruges na fase de Liga da Champions, na primeira fase dessa Liga dos Campeões, desse novo formato. Na próxima rodada, já nessa terça-feira, o Villa visita o Crystal Palace e o Chelsea recebe o Southampton. É um jogo para você recuperar a confiança, fazer muitos gols, fazer saldo e conseguir ver se consegue puxar e guinar essa temporada de volta aos trilhos. Arsenal 0, West Ham 1. Complicado, hein, cara? Mais uma vez o West Ham vence no Emirates para colocar água no chope do Arsenal. Na temporada passada a vitória foi em dezembro. O Arsenal conseguiu se recuperar depois disso, mas agora essa vitória vem ainda mais próxima do fim da temporada em fevereiro. Sinceramente, eu já esperava uma queda do Arsenal, quem acompanha aqui o canal sabe. Mas perder para esse West Ham, que está próximo da zona de rebaixamento, em casa, sinceramente, é injustificável, cara. Eu sei que o Graham Potter tem um bom histórico no Emirates, com o Brighton, mas esse West Ham não poderia ter feito a partida que fez, uma partida muito confortável. Teve a expulsão do Lewis Skelly, uma expulsão corretíssima. O VAR, inclusive, salvou o árbitro, né, que não viu uma clara chance e manifesta de gol. Era uma expulsão que não precisaria do auxílio da tecnologia, mas precisou e o VAR salvou o árbitro. Mas mesmo antes da expulsão, o Arsenal não conseguia criar tantas chances. Demora para criar perigo de gol esse Arsenal, né? E agora ainda mais sem o centroavante. Mas era para vencer esse jogo, cara, independentemente do número de lesões, independentemente de ter escalado um volante, o Merino, como centroavante. Mesmo tendo que contar com o Sterling, que inclusive bateu uma falta perigosa para o Arsenal no fim da partida. Eu não entendi porque não foi o Odegaard que cobrou aquela falta. O Arsenal deveria ter ferramentas suficientes para, mesmo em meio a tantos problemas, vencer essa partida. E aqui a gente chega a uma dualidade do planejamento do clube. Porque se por um lado o Arteta ele claramente foi deixado na mão pela diretoria numa correção de rota nessa última janela de transferências em janeiro, no inverno europeu, também é um fato que houve investimentos suficientes nos últimos anos para o Arsenal não chegar nessa situação, mesmo com tantas lesões. Antes mesmo das lesões, a gente e o mundo inteiro já falava que o Arsenal precisava de um centroavante, pelo menos. E não foi essa a opção na última janela de transferências. Inclusive, o último jogador com cara de centroavante que o Arsenal contratou foi o Gabriel Jesus em 2022. Sabe? É complicado, cara. De 2021 para cá, no balanço líquido de transferências, né? Entradas e saídas, o Arsenal é o terceiro que mais investiu em toda a Premier League. 628 milhões de libras, atrás apenas marginalmente do Manchester United com 631 e bastante atrás do Chelsea com 876. Olha a obrigação do Chelsea, né? O dever do Chelsea de brigar por mais do que vem brigando. O Manchester City investiu 68% do que o Arsenal investiu no balanço líquido nesse recorte de 21 para cá e o Liverpool 48%, cara. Então, assim, o Arsenal, o Arteta, ele se valoriza nessa temporada por conseguir manter uma segunda colocação mesmo com tantos problemas no departamento médico, mas ele também não tem tantas respostas no elenco assim, porque, aí não sei o quanto que foi decisão dele ou da diretoria, os investimentos foram em outras posições que talvez não precisassem tanto assim do que o setor ofensivo da equipe. Então, o olhar que era para cima, que era para o Liverpool, agora deve se dirigir para baixo, tá? O colchão de 9 pontos para o quinto colocado ou o de 10 pontos para o sexto colocado. É um colchão suficiente para o Arsenal não passar sufoco
para garantir vaga na próxima Champions, mas eu não sei até que ponto o Arsenal vai conseguir sobreviver pontuando muito bem, como vem pontuando até aqui, sem o Saka, sem o Martinelli, que deve voltar antes do próprio Saka. Não sei como que vai ser o aproveitamento do Arsenal na Premier League daqui até o fim da temporada, para garantir vaga na próxima Champions, enquanto ainda sonha com o improvável na atual. Tem, entre aspas, o dever de passar do PSV nas oitavas, mas já na próxima fase, caso cumpra o dever de se classificar, tem pela frente um dos dois de Madrid. E aí realmente é um chumbo que me parece muito grosso para esse Arsenal. Mas vamos passo a passo, né? O fato é que o Arsenal, que obrigava o Liverpool a olhar para o retrovisor, agora está se obrigando a se olhar no espelho. Na próxima partida, o Arsenal visita o Nottingham Forest na quarta-feira, enquanto o West Ham recebe o Leicester na quinta. Everton 2, Manchester United 2. É uma reação no fim do jogo do Manchester United, que perdia por 2-0 para o Everton, que traz uma reação que traz sentimentos um pouco difusos, né? Assim, que bom que o United conseguiu reagir para a torcida do Manchester United. Olha só como o Garnacho tem que ser titular, aquela questão que eu já trouxe no último vídeo, né? Quando ele começa, ele justifica estar no banco na próxima partida, e quando ele sai do banco, ele traz uma energia de que deveria ser titular na próxima partida e fica nessa jornada errática, né? O Garnacho, que é um dos símbolos desse Manchester United tão pouco confiável. Ao mesmo tempo que traz essa reação, você fica se perguntando como que o United jogou 2/3 da partida de maneira tão xoxa, cara. O United não existia em campo, o próprio Amorim disse isso, assim, sei lá, cara, falar do Manchester United é algo tão esquisito. Primeiro porque, assim, nesse jogo, a reação que se retrata no placar, ela poderia ter sido contida por um pênalti no fim que para mim existiu, um pênalti do De Ligt que puxou a camisa do Ashley Young. O Young não ajuda fazendo uma queda muito teatral, mas eu não consigo entender por que o VAR interviu. Para mim não pareceu um erro óbvio do árbitro. Inclusive eu acho que o árbitro acertou ao marcar a penalidade, apesar do exagero do Young. Mas isso é um ponto dentro de uma partida. O Everton tem razão em reclamar, o David Moyes tem razão em reclamar, mas o problema para o United, para mim, é algo muito mais macro, assim. Essa passividade de um clube que parece a deriva, cara. Assim, a gente tem um cenário que é tão simples quanto complexo. Simples de observar e complexo de resolver. É um elenco pontualmente ceifado por lesões, mais uma vez. Só que, mesmo sem lesões, é um elenco que não encaixa com os fundamentos táticos de um novo treinador que chega querendo implementar esses novos fundamentos, mas que parece estar encaixando um quadrado num espaço de triângulo, sabe? E aí o United parece um morto-vivo, um zumbi, que ocupa a 15ª colocação com 2 vitórias nos últimos 2 meses de Premier League. Todo mundo à espera de um milagre na próxima janela de transferências. Não, vai dar para resolver, o Amorim vai ter como bancar uma troca desse elenco que não encaixa com os próprios fundamentos, enquanto em paralelo a realidade do United, financeiramente falando, é muito complicada dentro dos parâmetros de fair play financeiro da Premier League. O United está com a corda no pescoço. Então, tudo indica que para a próxima janela de transferências vai ter que mais uma vez vender para comprar. E quem é que está se valorizando nesse elenco para o United conseguir vender peças que não estão encaixando para conseguir achar peças que vão encaixar? Cara, assim, sei lá, bicho, assim, não tenho muita esperança não. A torcida está tendo que acompanhar esse zumbi na Premier League, que o grande objetivo é não passar mais vergonha do que está passando. E tem alguma esperança na Europa League, vai. Agora enfrenta a Real Sociedad, que não vive uma boa temporada, mas é uma temporada melhor do que o do Manchester United, então uma eliminação não é improvável.
Sinceramente, cara, o que você espera do Manchester United daqui até o fim da temporada? E aí depois tudo vai mudar? Numa janela de transferências sem muita margem para manobra? Sei lá, cara. Tem lampejos aí, o Zirkzee me parece cada vez mais à vontade na função de ser um dos 2-10 desse esquema do Amorim. O Tido Obi, jovem que tem acho que 3 jogos como profissional, entrou no lugar do Højlund e mostrou mais fluência na posição de centroavante do que o Højlund, que custou mais de 70 milhões. Complicado, cara. Complicado, sinceramente, eu não consigo encontrar muitos horizontes positivos para essa realidade já muito complicada do Manchester United. Enquanto o Everton segue numa recuperação franca, né? Desde a chegada do David Moyes. São 7 jogos na Premier League, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 14 dos 21 pontos possíveis, um aproveitamento de 2/3, né? De 66,6%. Antes, com o Shandite, em 19 rodadas eram 3 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, 17 de 57 pontos possíveis, um aproveitamento menor do que 1/3 de 29,8%. Então o David Moyes, com praticamente 1/3 dos jogos, já tem mais vitórias e quase o mesmo número de pontos. Na próxima rodada, o Everton visita o Brentford, jogo complicado na quarta-feira. No mesmo dia, o Manchester United recebe o Ipswich. A exemplo do Chelsea, é jogo para você fazer saldo, fazer um bom número de gols e conseguir uma vitória tranquila, se é que existe um cenário de uma vitória simples para o Manchester United nesse momento astral do clube. Ipswich, falando nele, tomou uma goleada em casa para o Tottenham, 4-1 para os Spurs, terceira vitória consecutiva para Ange Postecoglou nessa Premier League. E para colocar em contexto o tamanho desse feito do Tottenham, em 3 rodadas teve o mesmo número de vitórias do que nas 14 rodadas anteriores. Em fevereiro, teve o mesmo número de vitórias do que teve no espaço entre novembro e fevereiro. Não emendava 3 vitórias consecutivas na Premier League desde dezembro de 2023. Como que explica tudo isso? O Ange parece que tinha razão. Retornos de lesionados. O Vicário voltou, o Doug voltou, o Brennan Johnson, que foi fundamental nessa vitória, também voltou, o Odobert voltou a ser opção. Chegadas de reforços que estão dando pano para manga desse elenco do Tottenham. O Danso na zaga e o Theo no ataque. E talvez principalmente, ou tão importante quanto os retornos do departamento médico, tempo para treinar e descansar. Depois de muitas semanas, o Tottenham teve 2 semanas consecutivas sem jogos no meio da semana, só jogando sábado ou domingo. Cara, aí você teve tempo de dar folga para os jogadores, de treinar algo que não seja recuperar e fazer movimentos simples para você não desgastar muito o elenco já desgastado antes das partidas. Olha o Kulusevski contra o Ipswich. O Kulusevski jogou todas as 41 partidas do Tottenham nessa temporada. Estava começando a ficar irreconhecível, com razão. Ele foi titular em 37 desses 41 jogos. E aí contra o Ipswich deu para ver o Kulusevski um pouco mais solto, o Son voltando a jogar um pouco melhor com a ajuda do Brennan Johnson. E parece que o inferno astral do Tottenham está passando, que as nuvens estão passando e o céu azul está começando a surgir no horizonte, cara. Porque o Romero e o Van de Ven devem voltar agora para os confrontos da Europa League contra o AZ Alkmaar. O Solanke e o Richarlison devem voltar pouco depois. Então, aos poucos, o alvejado elenco do Tottenham está voltando a ter cara de time. E o Ange vai ganhando créditos, justificando na prática os argumentos que ele trazia para justificar tantos problemas na temporada. Ainda assim, é uma campanha muito frágil e vamos ver o que o Tottenham pode arrumar daqui para frente. Inclusive, a sequência que tem agora, ela vai trazer respostas para a gente entender se essas faíscas de melhora podem se tornar labaredas, né? Porque recebe o Manchester City na quarta-feira agora, depois descansa porque foi eliminado da FA Cup e aí só volta a campo na quinta-feira da semana que vem na Holanda contra o Alkmaar, recebe o Bournemouth no domingo, recebe o Alkmaar no jogo da volta das oitavas na quinta-feira e aí visita Fulham e Chelsea. São 6 jogos complicados
para a gente entender onde é que esse Tottenham está. Onde estará o Tottenham no fim desses 6 jogos no começo de abril? Com quantos jogadores à disposição? Como que estará a saúde desse elenco? Como que estará a fluidez desse time dentro de campo? Vamos ver. Também quero falar desse jogo maluquíssimo de 7 gols, Newcastle 4, Nottingham Forest 3. Cara, no primeiro tempo, o Forest abriu o placar aos 6 minutos com um chute de fora da área do Hudson-Odoi. O Pope estava muito mal colocado, hein, nessa bola. Depois o Newcastle marcou 4 gols no espaço de 11 minutos. E aí no segundo tempo o Forest conseguiu diminuir um 4-1 para um 4-3. Assim, o jogo foi de inconsistências para os dois lados. O Isaac marcou 2 vezes, inclusive num pênalti esquisitíssimo, em que ele cava com força e aí o Cels não consegue defender mesmo se recuperando de ter se jogado para um lado, voltou, mas não conseguiu defender. Um pênalti bastante único, eu diria, não me lembro de um pênalti parecido. E o Isaac agora tem 50 gols na Premier League. Não só nessa edição, evidentemente, senão seria um negócio absurdo. Ele agora se isola como o sueco com mais gols na era Premier League, 50, ultrapassando os 48 de Fred Ljungberg, estrela daquele Arsenal que tatuou a nossa memória. É o 7º jogador a chegar mais rapidamente aos 50 gols na era Premier League, tá? 50 em 76 jogos. Ele está atrás de Salah e Fernando Torres, que chegaram a essa marca em 72 partidas, Van Nistelrooy em 68, Alan Shearer em 66, Andy Cole em 65 e o Haaland é o líder com 48. Cara, um absurdo, né? O Haaland, ele amassou esse recorde, mas aí está o Isaac dentro dessas companhias muito elogiosas. Eu gosto muito do Isaac, todo mundo gosta muito do Isaac, tanto é que vai ser difícil o Newcastle segurá-lo na próxima janela de transferências. O Newcastle que volta a vencer depois de 2 derrotas consecutivas na Premier League. E essa inconsistência geral, ela foi resumida dentro de uma só partida, né? Não teve muita tranquilidade. Parecia que o segundo tempo seria tranquilo e não foi. Inclusive o Forest poderia ter empatado, né? O Elanga, se não me engano, perde um gol debaixo da trave. Esse Newcastle que sobe para a 5ª colocação, encosta nos 44 pontos do Manchester City e já começa a ver o Forest mais de perto, que tem 47 pontos. O Newcastle, que eu lembro de ter entrevistado o Bruno Guimarães depois da goleada sofrida para o Manchester City, e ele, como capitão, falou para mim o que ele disse no vestiário para os caras. Se vocês pensam que são estrelas, ninguém é estrela aqui ainda, não é só esperar a final da Copa da Liga contra o Liverpool, temos que jogar jogo a jogo. Teve uma certa resposta contra esse Forest, mas a inconsistência do segundo tempo traz à tona os fantasmas de antes dessa partida, mas enfim, pelo menos venceu. Enquanto o Forest tem 3 derrotas nas últimas 4 rodadas. E mais uma vez é importante colocar em contexto. São 3 derrotas em 4 rodadas, o mesmo número de derrotas do que nas 12 rodadas anteriores. Eram 4 derrotas em toda a Premier League até o dia 19 de janeiro. E agora são 3 derrotas em um mês. Mais do que isso, uma das melhores defesas da Premier League agora tem um momento de peneira. São 11 gols sofridos nessas 4 rodadas mais recentes. 1/3 do total de 33 gols sofridos. E nas próximas 2 rodadas recebe o Arsenal e o Manchester City. São 2 jogos que podem moldar a realidade possível do Forest. Será que o bicampeão da Champions de fato disputará a próxima? Ou teremos que já olhar para uma realidade que dialoga mais com Europa League, Conference ou talvez sem nenhuma competição europeia? Uma temporada que ainda é fantástica, vive um momento complicado. A ver o que o Forest faz nas próximas 12 rodadas, mas as 2 seguintes são muito importantes, enquanto o Newcastle visita o Liverpool em Anfield na quarta-feira, no ensaio da final da Copa da Liga, disputada em Wembley no próximo dia 16. E aí eu quero finalizar o vídeo de hoje falando um pouco dos rebaixados dessa Premier League, que já parecem ser os 3 que subiram. Essa rodada ela dá uma pancada na realidade de quem sobe da Championship para a Premier League. Vamos lá. O Southampton aqui tem 9 pontos em 26 rodadas. Olha isso, cara. Tomou 4-0 para o Brighton em casa.
O Leicester, que tem 17 pontos, tomou 4-0 para o Brentford em casa. O Ipswich, que também tem 17 pontos, tomou 4-1 para o Tottenham em casa. Olha só o grau de competitividade desses três que já tem cara de rebaixado. O Southampton já foi. Juntos, os três têm 9 vitórias. Menos do que 12 dos outros 17 clubes da Premier League. Do Tottenham para cima, todos os clubes têm mais vitórias do que os três juntos. Na temporada passada, os três que subiram caíram. O Burnley, o Sheffield United e o Luton Town. Algo que não acontecia na Premier League desde 1998 e que só aconteceu 2 vezes, de 92 para cá. Estamos muito próximos da terceira vez e pela primeira vez de 2 temporadas consecutivas em que os 3 que acessam batem e voltam. Cara, o fosso entre a Premier League e a Championship parece ficar cada vez maior e isso é uma razão de uma briga política muito grande há muito tempo aqui na Premier, né? Aqui na Inglaterra, entre a Premier e a EFL, que toma conta das 3 divisões inferiores, da segunda, da terceira e da quarta divisões. O quanto que a Premier tem o dever de, por gerar tanto dinheiro, ajudar mais os clubes da parte de baixo da pirâmide. A Premier não quer ajudar mais do que ajuda, porque acha que ajuda muito, e os clubes da EFL acham que a Premier não ajuda o suficiente. Ainda assim, a grana é pujante, não relativamente falando com a Premier, mas relativamente falando com o restante da Europa, cara. O Ipswich, na última janela de verão, investiu 106 milhões de libras, o 13º maior valor do mundo, próximo do Bayern de Munique. Olha só, cara. E ainda assim faz essa campanha. O Southampton investiu 99 milhões. Quais clubes têm isso para investir? O Leicester investiu 73 milhões. O 6º menor investimento da Premier League. Isso explica como que o valor é relativo. Mas ainda assim, quando você olha para o mundo, é muita grana investida e mal investida. É claro que acessos da Championship no histórico recente trazem histórias positivas. Olha o que fizeram e fazem Brighton, Brentford, Bournemouth, Fulham, o Nottingham Forest. Nessa rodada, o Brighton bateu no Southampton e o Brentford bateu no Leicester. Né? Quase que uma dualidade ali, mostrando, olha só como a gente pode subir, se manter e bater em vocês. Talvez os últimos 2 anos nos tragam exemplos muito negativos da Championship e que talvez essa não seja a regra. Mas como é a segunda temporada consecutiva que os 3 que subiram vão cair, talvez essa seja sim a nova regra. Então fico alerta para o Leeds, que é o líder da Championship nesse momento, para o Sheffield United e para o Burnley, que estão com cara de que vão subir mais uma vez, o Sunderland, que está tentando se meter nesse grupo. E olha só o Luton Town, muito próximo do segundo rebaixamento consecutivo, é o lanterna da Championship. A Premier League, que é um sonho, pode ser, na verdade, um inferno para quem sobe das divisões inferiores. Até o próximo vídeo.